A cartografia está para a geografia, assim como o celular está para o adolescente. Brincadeiras à parte, a ciência cartográfica sempre foi muito importante para o ser humano. Antes de aprender a se comunicar através da escrita, o homem já se localizava no espaço, por meio da observação dos astros, como o Sol, a Lua e as estrelas. Como ainda não havia desenvolvido a escrita e o papel, a solução para representar os caminhos e os lugares era desenhá-los, principalmente nas paredes das cavernas. Para os pesquisadores, é nesse período que a cartografia tem início. Ao longo da história da humanidade, as representações do mundo foram se aprimorando. O mapa mais antigo encontrado teria sido produzido em uma placa de barro cozido, na antiga Babilônia, por volta de 4.500 anos atrás. Esse mapa representava o vilarejo de Gassur, região provável do rio Eufrates. Entre os povos da antiguidade, os gregos foram os que mais contribuíram para a produção do conhecimento geográficos. Seus estudos sobre os astros e sobre os aspectos da superfície terrestre, como os rios e as variações climáticas, foram de grande importância para a humanidade. Inclusive, é do grego que vem o termo geografia. Geo igual terra, mais grafia igual estudo. Na antiguidade clássica, havia pouco conhecimento da real dimensão dos continentes e da existência de algum deles. Até então, acreditava-se que somente existia a Europa, parte da Ásia e parte da África. Entretanto, com o desenvolvimento do comércio, surgiu a necessidade de conhecer e registrar caminhos, rotas e identificar lugares. Com isso, surgiram as viagens de exploração, nas quais os navegadores buscavam descobrir novas terras e as riquezas nelas existentes. E a partir dessas viagens, o conhecimento geográfico passou a ser ampliado. Com essas navegações, os exploradores, que na maioria das vezes eram cartógrafos, desenvolveram novas técnicas de localização, com o aprimoramento das embarcações e principalmente dos seus instrumentos de orientação, a exemplo da bússola, do sextante e do astrolábio. Esses instrumentos permitiram que as informações coletadas durante a viagem fossem usadas para produzir mapas com maior exatidão. Com o avanço dos conhecimentos sobre a Terra, o mapa mundi foi se alterando e ganhando novos traços. O descobrimento da América, no século XV, 1400 e alguma coisa, trouxe ao mapa novos contornos. Contudo, a tecnologia existente até então era bastante precária e também havia problema de esfera religiosa, já que as crenças não permitiam a ideia de planeta tal qual conhecemos hoje. Somente a partir do século XX, com a invenção do avião, tornou-se possível traçar os contornos mais aproximados da realidade. A partir da invenção do avião e da possibilidade de você localizar hoje a sua casa por meio de um aplicativo de celular, foi um curto caminho, porém com intenso avanço tecnológico. Essa trajetória nos permite tratar a cartografia e os dados geográficos por meio de recursos tecnológicos. E é assim que nasce a geotecnologia. De fundamental importância para geotecnologias são os GPS. Você já ouviu falar em GPS? E por acaso sabe o que significa esse termo? Presente nos celulares, nos relógios, nos carros, nos aviões, nos barcos, entre outros. Os receptores GPS nos permitem localizar precisamente um objeto em qualquer superfície do planeta. E isso é possível graças ao sistema de posicionamento global, que é um sistema de posicionamento por satélite. Esse sistema geralmente é constituído por 27 satélites artificiais que giram na órbita da Terra no espaço sideral e assim captam informações e enviam aos receptores. Atualmente, existem vários sistemas efetivos de posicionamento por satélite. O GPS é norte-americano, mas tem também o Galileu, que é europeu, o Compass, que é chinês, e o GLONASS, que é russo. Para além dos sistemas de posicionamento, o mundo da geotecnologia é formado também por uma gama de sistemas e processos que buscam a produção e a utilização da informação geográfica. Vale lembrar que
Um dado geográfico é todo aquele que tem uma localização no espaço e pode ser localizado por coordenadas. Assim, quando tais informações são aplicadas aos sistemas de informática, onde é possível fazer tratamento dos dados e várias interações, gerando um enorme volume de conhecimento sobre um determinado tema, bem como a sua localização espacial, temos um Sistema de Informação Geográficas, também conhecido como SIGs. Com o SIG Google Earth, é possível visualizar qualquer lugar do planeta Terra, do mais acessível ao mais remoto imaginável. Você já pensou em visitar a Disneylândia do computador da sua casa? Com o avanço da tecnologia móvel, tornou-se possível até mesmo acessar o Google Earth do seu celular. E assim, lugares como a Disneylândia podem facilmente ser desvendados por você. Outra forma de acessar SIGs pela internet é por meio de sites governamentais e de institutos de ensino superior. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, além de disponibilizar mapas dos mais variados temas para o Brasil, tem ainda 2 sites direcionados ao ensino, que buscam tratar a informação geográfica de maneira dinâmica, através de jogos e vídeos interativos. Uma ideia bastante similar existe o jogo Água em Jogo, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas, ANA. Nele, o jogador pode se passar por um verdadeiro prefeito, que, dependendo da sua consciência ambiental e de sustentabilidade, torna a cidade mais próspera e ambientalmente segura. O Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento LAPIG, da Universidade Federal de Goiás, desenvolveu a plataforma Mapa Interativo, que, como o nome denuncia, permite a interação entre o conteúdo na tela e o internauta. O mapa interativo serve tanto para a pessoa que vai trabalhar os dados e elaborar os seus próprios mapas, quanto para as pessoas que queiram aprender um pouco mais sobre os fenômenos e processos no espaço brasileiro. Continuando a falar do fantástico mundo da geotecnologia, vamos falar também de sensoriamento remoto. Por acaso você já ouviu falar em sensoriamento remoto? Sabe o que significa esse termo? De maneira bem simplificada, podemos dizer que o sensoriamento remoto é a técnica de obter uma informação de um objeto sem ter contato com o mesmo. Como assim, ter a informação de um lugar sem ter contato com esse lugar? Vejamos bem, se você tiver uma fotografia de uma pessoa que você não conhece, pela fotografia você pode conhecer várias características físicas dessa pessoa e ainda do lugar onde ela está na fotografia, sem ter que conhecer ou ir nesse lugar, não é mesmo? Da mesma maneira, o sensoriamento remoto obtém informações diversas da Terra sem precisar ter contato direto com os lugares. Entre os satélites mais importantes e utilizados para obtenção e registro de informações da superfície terrestre, temos a série de satélites Landsat, desenvolvida pela NASA em 1972 e já encontra em sua 8ª missão. Desde então, a série Landsat envia a cada 16 dias imagens de toda a superfície terrestre, possibilitando a elaboração de mapas diversos. Essas imagens nos dão informação quanto o crescimento urbano, comportamento da vegetação, áreas de queimada, agricultura, pecuária, entre outros. O Brasil também tem seu programa espacial e desenvolveu junto com a China o satélite Cibers, com a primeira missão lançada em 1999. Essa parceria já está na 4ª missão, que foi lançada em 2014. Entretanto, a maioria dos pesquisadores brasileiros tem optado pelo uso das imagens do satélite Landsat, uma vez que os dados desse satélite são gratuitos e têm maior qualidade que as do Cibers. As imagens de satélite são bastante utilizadas atualmente, principalmente para os estudos ambientais. Um exemplo desse uso é o que o LAPIG tem feito desde 2005, utilizando essas imagens para fazer o mapeamento do desmatamento do bioma cerrado. Assim, o conhecimento cartográfico desenvolvido durante os séculos, aprimorado com o avanço da informática e dos usos do sistema de posicionamento global e do sensoriamento remoto, possibilitou o surgimento da geotecnologia, que, por sua vez, tornou a distância entre as pessoas e os lugares menores, e assim podemos usá-la para cuidar melhor do nosso planeta.